Oi, vamos começar a falar sobre os primeiros comandos SQL no SGBD PostgreSQL. Você vai ver que é muito simples, é muito similar também ao Oracle, né? Praticamente todas as sintaxes de manipulação de dados são iguais, mas vamos começar pelo começo, vamos começar pelo básico. É importante que você já tenha assistido as aulas anteriores, que é a das regras da disciplina, e o download e a instalação do Postgre também, que é a aula 2. Então vamos ver as atividades principais agora do PostgreSQL. Bom, esses são os principais comandos, né? Tem cada um desses parâmetros, cada um desses comandos tem diversos parâmetros. A gente vai tentar ver o máximo possível e exercitar nas nossas aulas, dar exemplos, etc. Então, os primeiros são os bem conhecidos comandos da DML, né? Que é a linguagem de manipulação de dados, insert, select, delete e update. Então, para usar isso, praticamente esses comandos, como eu acabei de falar, eles são idênticos, iguais para qualquer SGBD relacional que dê o suporte à linguagem SQL, claro, óbvio. E para usar, obviamente, eu preciso ter os dados, né? Eu preciso ter a infraestrutura pronta na minha tabela, né? No meu banco. Ou seja, eu preciso ter uma tabela, eu preciso ter um banco criado. E para eu usar aí a linguagem DML, para eu criar essa infraestrutura com a linguagem DDL, né? Que é a linguagem de definição de dados, a gente pode usar os comandos abaixo, que estão ali na linha 2 aqui, né? Deixa eu usar o meu laser aqui, voltar. Então aqui a gente tem a linguagem de definição de dados, create, você pode criar tabela, criar visão, criar gatilho, criar procedimento. Create é usado para criar essas estruturas. Drop é ao contrário, para você excluir essas estruturas. Então drop table, drop view, drop trigger, né, que é o gatilho, etc. E tal. Table é a sintaxe da tabela. Eu posso criar index também, que é o index para você criar uma estrutura indexada para acessar os dados de uma forma mais rápida, né, de uma forma diferenciada. Alter, para eu alterar essa estrutura, né, então eu posso alterar todas essas estruturas criadas, por exemplo, a tabela, alter table, add column, adicione uma coluna, ou exclua a coluna, ou rename, etc. e tal. Todos esses comandos podem ser usados para modificar a estrutura já criada, né? Visão é uma outra estrutura, é também conhecida como tabela virtual. Por quê? Porque nela não se guarda nada, né? Na tabela virtual você vai ter como se fosse um filtro, e é muito utilizado para você dar segurança para o seu banco de dados. Então, se você quiser criar uma view sobre uma tabela, por exemplo, de recursos humanos, essa view ela pode ter parte, né? Normalmente ela é menor do que a tabela criada, ela pode envolver também duas tabelas ou três tabelas, né? Parte de duas, parte de três tabelas. E aí você consegue facilitar as consultas, não só facilitar, porque essa view pode ser uma fonte de consulta, mas ela funciona como um filtro mesmo, né? Ela não pode ser nada, ela não armazena nenhum dado e você não pode inserir nenhum dado na view, né? Mas ela funciona muito bem para você fazer consultas sobre ela. Então, para você garantir a segurança do seu banco, você cria uma view e autoriza determinados perfis de usuário, né? Determinados perfis de usuário a acessar a view e não a tabela real, a tabela física, o que te dá uma segurança maior. Bacana? E aqui você tem a linguagem de controle de dados, são dois comandos bastante conhecidos, né, o grant e o revoke, né. Um exemplo muito clássico, né, do grant e do revoke é uma transferência. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma transferência da conta da pessoa João para a pessoa Maria,
Então eu vou fazer a transferência, nada mais é do que a subtração de, vamos supor, R$ 500 da conta de João e a adição desses mesmos R$ 500 na conta da Maria. A transferência ela não pode acontecer parcialmente. Eu não posso tirar R$ 500 de João e não depositar na Maria. Vamos imaginar que caia energia no meio do processo, o servidor pegue fogo, alguma coisa aconteça. Alguém chute a máquina. Então, o grant e o revoke eles funcionam mais ou menos da seguinte forma. O grant ele verifica se as duas etapas da transação são realizadas, ou seja, a subtração e também a adição, a subtração da conta do João e também a adição na conta da Maria, se as duas condições forem garantidas, ok. Se não, é realizado um procedimento de revoque, que é como se fosse um retroceder, né? É um desfazer, por exemplo, na subtração. Então vamos supor, o processo está rodando, eu fiz uma instrução para retirar 500 de Maria e adicionar 500 no João. Se só foi retirado 500 da Maria e o processo caiu no meio, vai ser realizado um revoque. Ok? Então esses parâmetros eles funcionam mais ou menos dessa forma. Bom, restrição de coluna e restrição de tabela. Ambas são restrições, são constraints, né? E elas são bem parecidas, vai muito de acordo com o costume, né? E simplicidade de uso. O importante é você entender que elas funcionam de forma muito parecida, praticamente idênticas, e só a sintaxe que muda. Então vamos para o próximo slide. Esse aqui é um exemplo esse aqui é só a sintaxe, né? A estrutura de uma tabela, então aquele comando que a gente acabou de ver, create table. Eu estou falando um pouquinho rápido aqui sobre a criação das tabelas, porque a gente já viu rapidamente também em banco de dados 1, até praticamos um pouco de criação de tabela, né? Criação de tabela, chave primária, chave estrangeira, mas a gente vai rever de novo. Mas eu sei que isso aqui vocês já fizeram, inclusive, lá na nossa disciplina banco de dados 1. Mas tudo bem, vamos lá. Create table, né? Comando de criação de uma tabela, né? Eu estou trabalhando aqui com linguagem de definição de dados. Se bem que isso não é tão importante assim, você saber se é uma linguagem de definição de dados, uma linguagem de manipulação de dados. É meio intuitivo, né? Eu estou definindo uma estrutura para guardar um dado. Então eu estou criando a linguagem de definição de dados, criação da tabela, das estruturas, das restrições, né? Se você for ler algum livro, vai estar falando lá esquemas, né? Os esquemas, as regras, as amarras dos dados, né? Que dão garantia de consistência, né? Contra inconsistência, garantia contra redundância de dados, essas coisas assim. Bom, isso aí a gente já sabe também, mas vamos para a prática, tá? Eu vou passar um pouco rápido na teoria porque eu quero exercitar um pouco com vocês. Então vamos lá. Create table, o nome da tabela, qualquer tabela que eu quiser criar. Aí eu vou colocar o nome das minhas colunas. Nome da minha coluna, o tipo de dado dessa coluna. Aqui são dois detalhes, né? Vamos lá, nome da minha tabela, em um banco de dados, vamos supor que eu estou criando um banco de dados com uma padaria. No banco de dados dessa padaria, obviamente que eu não posso ter duas tabelas com o mesmo nome, dentro do mesmo banco de dados. É como uma variável dentro do mesmo escopo. Lá na lembra de programação, uma variável no mesmo escopo, eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome. O nome, que é o identificador, tem que ser único. Isso serve para nome de tabela, isso serve para nome de coluna, né? O que são essas colunas? Essas colunas são os atributos lá do diagrama entidade de relacionamento, do diagrama relacional. Lembra disso? Tem que lembrar. Então vamos lá. Nome da coluna, se eu tenho aqui, se eu estou criando a tabela aluno, então create table aluno, aqui é um parênteses, tá? Não é uma chave, nem um colchete, aqui é um parênteses, abre parênteses, nome do aluno, por exemplo, tipo de dado. Aí, outra questão, o tipo de dado vai depender do SGBD que você está usando. É basicamente essa a grande diferença de um PostgreSQL para o Oracle, para o SQL Server. Cada SGBD tem um nome, né? Tem uma palavra reservada especial para o tipo de dado number, por exemplo. Então o que você precisa fazer? Quando você escolher o seu SGBD, você tem que pegar o manual, daqui a pouco eu mostro para vocês onde está a documentação do SQL Server, desculpa, do SQL Server não, do
PostgreSQL e você vai lá e olha, é muito simples. Você vai usar, normalmente, a princípio a gente vai usar caractere, números, números inteiros, números reais, possivelmente booleano, data, né? Então tem uma infinidade de opções, né? Tem inteiros longos, inteiros curtos, mais precisão de casas decimais, com menos precisão de casas decimais. E isso muda um pouco o nome mesmo, né? A palavra reservada que aponta para o tipo de dado muda de um SGBD para outro, tá? Então essa é a grande diferença de você usar SQL Server, Postgre, Oracle, MySQL, o que for, né? Então o banco que você está usando, você tem que concentrar bastante na hora de você definir o dado. Uma vez que definiu, a linguagem de manipulação de dados é igual. Beleza? Bom, vamos lá. Então, se eu estou criando a tabela aluno, nome do aluno, tipo. Se eu vou usar Postgre, varchar, por exemplo. Aí o varchar é um tipo de dado caractere que tem também no Oracle. E eu tenho que botar entre parênteses a quantidade de caracteres que esse campo vai guardar. Outros campos não precisam disso, né? Por exemplo, o integer, que é o inteiro lá no próprio PostgreSQL, também você não precisa definir, que ele já tem o campo pré-definido. Se não me engano, são 10 caracteres. 10 dígitos, né? Porque é inteiro. O que é essa restrição de coluna? Restrição de coluna é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, são as diversas restrições, né, que a gente pode colocar para cada uma desses atributos, para cada uma dessas colunas. Então, por exemplo, uma restrição muito conhecida é a primary key. Primary key é chave primária, você já sabe. Então, se eu quiser que essa coluna seja essa chave primária, eu ponho primary key. Eu não sou obrigado a colocar nenhuma restrição de coluna. Quando está assim entre colchetes, é opcional. Eu posso ter restrição ou não. Outra restrição bem conhecida é se ela é not null. Aí tem outras. Ela pode ser not null, ela pode ser null. Ou seja, se ela for null, ou seja, aquele campo pode não ser atribuído nenhum valor a ele na hora de uma inserção, por exemplo. Se ela for not null, sempre que eu inserir um registro, eu preciso atribuir algum dado para aquele campo específico. Tem outros também, né? Unique. Unique não pode ter dado redundante. Então, por exemplo, um RG, um CPF, o que eu quiser, né? O nome de um curso. O nome de um curso não pode ter dois cursos com o mesmo nome, por exemplo, né? Claro que isso vai depender da regra de negócio que a gente está analisando, né? O importante é você saber as ferramentas que você tem para adaptar o seu banco à realidade que você está modelando, ok? Bom, as mesmas restrições que você põe aqui, você pode fazer. Observe que essa restrição é aplicada a uma coluna. Você pode fazer uma restrição de tabela, tá? Só um detalhe antes para a gente ir para a restrição de tabela. No final de cada coluna, você tem que colocar uma vírgula. Uma vírgula para separar uma coluna da outra. Se ela não tiver restrição, você apaga, né? Você não põe nada e põe a vírgula aqui. Eu estou mostrando para vocês a sintaxe porque é muito importante vocês entenderem a estrutura da criação de uma tabela. E aí você vai conseguir adaptar a qualquer tabela que você quiser. Depois a gente vai praticar com uma tabela real no PostgreSQL. Ok? Então no final de cada coluna eu tenho que ter uma vírgula, exceto a última coluna. A última coluna não precisa de vírgula, a não ser que você tenha uma restrição de tabela. Se você tiver uma restrição de tabela, aí sim você precisa de vírgula. Okay? Então sempre a última instrução não precisa ter vírgula. A última instrução antes de fechar o parênteses. Não esquece que você abre o parênteses e fecha o parênteses. Ok? Então eu vou mostrar para vocês algumas restrições de coluna, algumas restrições de tabela. Por exemplo, chave composta, eu acho muito bacana criar chave. Eu gosto muito mais de usar a restrição de tabela do que a restrição de coluna, mas é uma coisa opcional, bem pessoal mesmo. Você pode fazer como você quiser. Então, se você for pegar alguns livros, alguns autores consideram que o tipo de dado também é um tipo de restrição. Por exemplo, se eu crio aqui salário e falo que o tipo de dado é real,
eu faço uma pequena restrição de domínio de dados, né? Ou seja, qualquer dado que vai entrar nesse domínio, nesse atributo, nessa coluna aqui, salário, tem que ser real. Pode até ser inteiro, porque um real aceita o inteiro, né? Um campo real aceita o inteiro, ou seja, um campo que é capaz de aceitar 1,5 é capaz de aceitar 1,0. Mas o contrário não, né? Se for aqui um campo inteiro, não aceita um valor real. Então, alguns autores consideram isso como uma restrição de domínio, né? É um tipo de restrição. E de fato é. Um campo, seja inteiro, seja real, não vai aceitar nunca um caractere, uma letra, né? Mas isso é uma teoria que só é importante você saber que quando você define um tipo de dado, obviamente está restringindo as possibilidades de inserção àquele domínio, ok? Vamos para frente. Bom, isso aí só é a explicação, né, do que é um, do que é outro. Vou passar para frente porque eu já falei também. Esses aqui são alguns exemplos, né, de restrições que eu já falei, que você pode aplicar tanto a coluna como a tabela. Not null, unique, primary key, check, né? Check é uma restrição bem bacana que você pode checar o valor a ser inserido. Então você quer checar, por exemplo, o campo sexo, é muito comum, né? Eu estou fazendo um cadastro de clientes e quero saber se o sexo é M ou F. Aí você põe lá. Você põe lá check, ou seja, antes de inserir ou de atualizar o registro, verifique se o valor a ser inserido é o que está lá dentro, M ou F. Você pode pôr a letra que você quiser, você pode pôr masculino, feminino, você pode pôr o que você quiser. Se quiser botar mais opções também, obviamente, você pode botar todas as opções que você quiser ali. Outro comando check bem interessante é a idade. Então você não quer cadastrar no seu banco ninguém menor de 18 anos. Então check, verifique se a idade é maior ou igual a 18. Dá para você fazer também. Ok? Então isso aqui é só para abrir o horizonte para vocês, para as possibilidades, e no decorrer da disciplina a gente vai passar exemplos de cada um deles. Bom, esse aqui é um exemplo daquela sintaxe da criação da tabela com dados reais, né? Então aqui eu tenho a mesma sintaxe que a gente viu, só que com algum dado. Então tem aqui a tabela funcionário, create table funcionário. O primeiro campo é número do tipo integer com a restrição de primary key. Okay? Então esse campo vai ser o identificador que eu vou diferenciar um registro do outro. Lembro que a primary key é um valor obrigatório e único, né? Obrigatório e único. Beleza? Série. Varchar de 10. Então o campo série vai guardar até 10 caracteres. E não pode ser nulo. Isso aqui eu estou criando só para vocês verem as restrições e a criação da tabela na prática com um exemplo simples, tá? Nome varchar de 50. Aqui o campo nome de quem? Obviamente do funcionário. Vai guardar uma string de até 50 caracteres. E só para vocês terem um exemplo, né? Eu não vou poder ter dois nomes iguais. Tá? Lembrando que isso aqui é só um exemplo isolado, tá? Não estou dizendo que um funcionário tem que ter esses dados, obviamente, né? Isso aí vocês já viram que a gente tem que primeiro fazer uma análise no problema, fazer o modelo de entidade de relacionamento relacional para depois implementar de acordo com a demanda do cliente. Isso aqui é só para vocês entenderem um pouco da sintaxe. E o campo salário, que vai guardar um valor real, observa que o salário não tem vírgula, né? Porque, como eu disse lá, o último campo não tem vírgula. Aqui eu optei por pôr uma restrição de coluna como chave primária, eu poderia pôr também restrição de tabela. Okay? Esse aqui é um exemplo da mesma tabela, só que agora com uma chave composta. Olha que bacana. Então, a chave composta ou chaves múltiplas, né? Create table funcionário. Aqui eu estou criando uma restrição de tabela. Então, eu preciso colocar a vírgula no último campo, porque como eu falei, só não vai ter vírgula a última instrução, que no caso, quando eu coloquei a constraint é restrição,
Quando eu coloquei a constraint não vai ter vírgula. Se eu tivesse duas constraints, essa aqui teria vírgula no final, entendeu? E a última nunca vai ter. A última instrução não tem vírgula. Ok? Então, como funciona essa constraint? Olha aqui a sintaxe da restrição. Eu posso criar várias restrições, né? Então, essa restrição de primary key é restrição, o nome que eu quiser dar para a restrição, esse nome é o nome da restrição. Nesse caso aqui foi PKY de primary key funcionário. Eu escolhi, você pode escolher o que você quiser. Normalmente a gente padroniza, né? Primary key, PK, foreign key, FK, gatilho, você pode pôr do jeito que você quiser, você pode pôr trigger ou gat, qualquer coisa, né? Mas é bem bacana você colocar o nome da tabela que está envolvida a restrição e um prefixo da abreviação do que ela significa. Ajuda muito na hora de você identificar a sua primary key. Essa palavra primary key é a palavra reservada. Observa que essa restrição é uma primary key. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, primary key. E ela é uma primary key de quais campos? Do campo número e do campo série. Ela é uma primary key do campo número e do campo série. Então, o campo número e o campo série vão funcionar como um campo só, logicamente, né? Ou seja, o campo número e o campo série combinados, né? Juntos os dois não podem se repetir. Eu posso ter dois campos números iguais, eu posso ter dois campos séries iguais, mas nunca o mesmo campo número, a mesma linha, né, do campo número e do campo série igual, isso não pode acontecer. Lembra lá de banco de dados 1, a gente já viu isso também. E aí essa aqui é só a sintaxe do SQL, como faz para a gente criar essa chave primária composta. Ok? É bastante simples. Poderia pôr mais aqui. Mais campos, se eu quiser incluir nome, eu incluo sem problema. Lembrando que a primary key sempre é bacana a gente usar números inteiros, né? Facilita bastante o processamento e a recuperação desses dados. Não é uma regra absoluta, mas é algo desejável, né? Para deixar o nosso banco mais rápido. Ok? Beleza, criei minhas tabelinhas, né? O que a gente vai fazer agora? Apagar algumas tabelas. O comando drop table é um comando bastante simples para fazer drop table, o nome da tabela, eu apago a tabela que eu quiser. E se você vai ver depois quando a gente estiver trabalhando, o comando drop funciona basicamente da mesma forma. Se eu quiser apagar um gatilho, drop trigger, o nome do meu gatilho. Drop view, o nome da minha view, e assim sucessivamente. Então, como a gente criou algumas tabelas, eu acredito que vocês aí assistindo a aula estão brincando no PostgreSQL, criando as tabelas também. Daqui a pouco vocês vão ter um monte de tabelas que não estão usando. Então vocês podem apagar sem problema nenhum. Drop table é o nome da tabela. Beleza? Ok, pessoal. Então, como eu falei para vocês, o que diferencia muito um SGBD para o outro são os tipos de dados. Nesse link aqui, postgresql.org/docs 99.5 datatype HTML, você vai ver todos os tipos de dados do PostgreSQL 9.5. É o PostgreSQL que a gente está instalando aqui. Então você vai ver que tem uma infinidade, a diferença de cada um, a comparação de um para outro, quando tem parâmetros, quando não tem parâmetros, quando você tem que especificar o tipo de dado, quando você não tem. Beleza? Então, guarde aí, eu vou botar esse link também no Moodle, esse slide também vai estar no Moodle separado da minha videoaula e você pode ir lá e buscar o tipo de dado de acordo com aquilo que você quer implementar. Eu estimulo você a testar o banco que você instalou, criar umas tabelas à vontade, pode criar tipos novos, né? Campos novos, diferentes do que eu criei aqui. E se você sentiu alguma dificuldade nesse exemplo, pega essa tabela que eu mostrei para vocês, joga lá no PostgreSQL, tenta criar, tenta modificar, não que tenha um comando alter table que a gente vai ver ainda, mas tenta criar tabelas diferentes, com outros nomes, se criou funcionário, cria empresa, cria outros, depois drop table, apaga. Esses exemplos básicos, basicamente para você ver se você está conseguindo usar o banco que você instalou. E aí, nas próximas aulas, a gente vai ver comandos mais sofisticados, mais aprofundados. Ok? Então, até o próximo vídeo.